Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você na leitura da palavra do Senhor, tá bom? Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, que fala assim. Aqui fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo, tá bom? Então, capítulo 13, versículo 1, que fala assim. Na igreja da Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Mariaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram em sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Selêucia, Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade dos Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir as palavras de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer os verdadeiros ensinamentos do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo, você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No momento instante, Elimas sentiu uma nuvem escurecer, cobriu seus olhos e começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros navegaram na cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito de Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para me animar ao povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel, e todos vocês não-judeus, que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito, e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder. No deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos da cidade de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras dele. E tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até os tempos de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele deu Saul, filho de Quis,
da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi o filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender a ser batizado. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem. Ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar a sandália dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada por nós, para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador, e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, ele estava cumprindo essa profecia. E embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles atiraram na cruz e a puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias, ele apareceu às pessoas que tinham acompanhado na Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus e o povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está nas Escrituras do Salmo número 2. Você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca teria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. Em outras partes das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que por meio de Jesus que a mensagem e o perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também quem crê é libertado de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça como os profetas disseram. Preste atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes à graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo lhe dizia e o insultavam. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que não judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus,
pois esta é a ordem que o Senhor Deus nos deu e o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos por ser a vida. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias de alguma sociedade, convertendo ao judaísmo e também aos homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, um sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Somente até aqui é o capítulo 13. O que a gente pode aprender do capítulo 13? O que Deus está aqui falando, o que Jesus está aqui falando. Aqui é a primeira missão de Barnabé e Paulo. Então eles foram treinados, eles foram moldados, eles foram preparados durante um percurso de tempo, para quando chegasse o momento de ser enviado para as missões, eles saberem o que fazer. Então é a mesma coisa na nossa vida. Deus não vai dar nada para a gente que a gente não tenha capacidade de administrar. Porque você foi moldado, você foi preparado, você foi forjado em Deus, você foi ensinado por Ele para administrar tudo aquilo que Ele está começando a liberar nas suas mãos. Então não olhe para as situações que você passa como um problema, como um agrave. Mas saiba que Deus já te capacitou para você vir administrar a situação que você se encontra. Então não se desespere, apenas faça o que Deus já te ensinou, do jeitinho que você sabe, do que você é, com as suas características, que Deus vai começar a acrescentar na sua vida, te ajudando no dia a dia, para você vir a ser 100% de certeza de quem você é em Deus e o que você representa para Deus e para onde Deus está te levando, está te colocando. Entende? É importante você deixar cravado em você a sua identidade. Quando nós sabemos quem somos em Cristo, nada mais abala a gente. Porque a gente sabe que a gente é filho, e que Deus é nosso Pai, e que Deus é a garantia da vitória. Então, não tem que temer. Entende? Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar através da tua palavra que sem ti nós nada somos, que precisamos procurar o Senhor todos os dias da nossa vida, gerando contigo um relacionamento, em um aprofundamento, em conhecer a ti do jeito certo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser contigo em espírito e verdade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.